Então, pensando nos membros superiores, né, a gente entrando aqui no processo avaliativo dos membros superiores, a gente tem alguns fatores que eu queria trazer para vocês, na verdade, nem só de membros superiores não, tá? Isso vale para membros superiores e inferiores. Ele entrou agora nesse momento da aula, mas esses fatores que podem interferir na neurodinâmica valem para todo o sistema, tá? Então, pensando nos membros superiores e inferiores, eu posso ter disfunções na coluna e elas podem interferir na neurodinâmica. Então, dificuldade de movimentação, restrições mecânicas mesmo na coluna, assim como, por exemplo, hernia de disco, né? Uma protusão discal, onde eu tenho um processo inflamatório que aumenta aquele volume e interfere mecanicamente por estar tocando no trajeto do nervo, ou aquele processo inflamatório que foi gerado para combater aquela herniação e ele modifica o pH daquela região. Por todas as reações bioquímicas que acontecem, ele pode modificar o pH daquela região e isso interferir nessa transmissão do impulso nervoso. Então, uma hernia de disco pode tocar o trajeto do nervo e ela pode, às vezes, ser pequena e não tocar o trajeto do nervo, mas o processo inflamatório que foi gerado para fazer a fagocitose daquele conteúdo herniado, ele pode ser um volume suficiente para tocar o trajeto do nervo, ou mesmo que isso não aconteça, ele pode modificar o pH daquela região e interferir nessa transmissão do impulso nervoso, tá? Então, de uma forma resumida, isso pode acontecer quando a gente tem ali a presença de uma hernia de disco. Cirurgias em estômagos e intestinos, que foi o que eu disse para vocês, né? O estômago por uma influência na produção do fator intrínseco, que tem a função de englobar essa vitamina B12 e permitir que ela seja absorvida lá no intestino. E cirurgias de intestino de forma geral, como retiradas, por exemplo, onde essa vitamina B12 pode chegar no intestino, mas ela tem pouco espaço de tempo, né? Pouco tempo, pouco espaço, pouca superfície de contato para ser absorvida. Isso eu falando de um paciente que fez retirada de parte do intestino. Então ele pode apresentar déficit nessa quantidade de B12 aí no organismo dele, tá? E tudo isso acarretar, lógico, no déficit de vitamina B12. Uma coisa interessante, a vitamina B12, isso varia um pouco de laboratórios, tá? Mas os valores de referência variam ali em torno de 200 a 700, tem laboratório que põe de 200 a 900, então tem uma margem que é ampla. Então tem muito paciente que, às vezes eu peço para fazer o teste de vitamina B12, né? Aí ele fala, não, o meu deu normal, deu 280. Não, peraí, 280 está dentro da margem? Beleza, ele está dentro da margem. Mas o ideal é que ele esteja acima de 450. Então ele tem que estar numa margem superior, tá? 450, 500. Existem autores, existem alguns artigos que preconizam alguns valores em específico. Mas fato é que ele precisa estar dessa metade superior, tá? Para que realmente ele consiga fazer as funções dentro do organismo como um todo, dentre elas essa sintetização, ajudar nessa sintetização da bainha de mielina, que, como eu disse lá no início, ela ajuda nessa transmissão do impulso nervoso. Algumas patologias, como diabetes, por exemplo, também podem interferir, né? Então a gente tem as neuropatias diabéticas que interferem muita coisa mesmo. Aí já é um mundo de informações, tá? A gente pode aprofundar isso em outro momento, mas a princípio eu queria que vocês soubessem que os pacientes diabéticos podem apresentar sintomas neurais de forma geral e interferências aí nessa neurodinâmica. Tumefações, traumas ósseos, cirurgias, questões que possam interferir nessa passagem neural. Então, tumefações eu falo de qualquer tipo mesmo, tá? Desde presença de um tumor de fato, quanto, por exemplo, a pessoa fraturou um osso e a consolidação óssea fez um volume um pouco maior, interferindo na passagem do nervo, por exemplo. Então, a gente resume como tumefações, tá? Então, qualquer coisa em um tamanho anormal, comprometendo ali, interferindo nessa passagem neural. Traumas ósseos, porque aí o trauma pode ser desde uma fratura que lesou de alguma forma a estrutura mesmo neural, ou traumas, como eu disse anteriormente, onde uma consolidação óssea aconteceu de forma, lógico, né, não anatômica, mas que essa consolidação óssea interfere também nessa informação desse impulso nervoso, interfere na passagem, no deslizamento neural. Cirurgias de forma geral, e a gente fala do procedimento cirúrgico em si, mas especialmente das aderências que são criadas secundárias a esse processo de reparação tecidual. Então, se eu tenho um corte, eu vou precisar de fechar aquilo, vou precisar de suturar, mas esse corte ele vai ser, o nosso corpo, né, vai fazer o processo de reparação tecidual
depositando materiais de forma desordenada. Isso pode gerar aderência de tecidos e isso interferir na passagem neural também. Isso aqui inclui as aderências cicatriciais, tá? Então é o que a gente disse anteriormente. Então, procedimentos cirúrgicos em si, mas aderência cicatricial, né, pensando nesse processo de reparação tecidual. E disfunções ou lesões a gente vai falar aqui sobre o mediano, o radial e o nar, sobre o processo avaliativo. E antes da gente entrar de fato no teste específico para esses nervos, é importante a gente dizer que no membro superior existem 3 testes que a gente chama de Addison, Eden e Wright. São testes que vão avaliar os escalenos, o espaço entre a primeira costela e a clavícula e do peitoral menor. Por quê? Porque todos esses 3 principais nervos, falando aqui do mediano, radial e ulnar, na sua saída de uma região mais superior, eles vão passar, todos eles, entre os escalenos, anterior e médio. Eles vão passar no espaço entre a clavícula e a primeira costela. Então, se eu tenho a primeira costela mais alta, isso pode interferir nessa passagem neural, por exemplo. Se eu tenho um espasmo do escaleno, ele pode comprometer essa passagem neural, já que o nervo passa no meio dos escalenos, tá? Anterior e médio. E também teste específico peitoral menor, porque esse nervo passa por baixo do peitoral menor, para depois ter suas amplificações em relação a todo o membro superior. Então são testes que são comuns para qualquer um dos 3 nervos que eu queira testar, ok? Por isso que a gente vai passar ele primeiro. Então o escaleno, olha que interessante essa imagem. Tá aqui o escaleno anterior e médio, e aqui eu tenho a passagem da artéria subclávia, que essa artéria vai vascularizar todo o membro superior. Então ele vai seguir basicamente esse trajeto aqui, ó. Ele vai vascularizar e emitir todos os seus ramos para o membro superior. E entre esses escalenos eu tenho o nosso plexo braquial passando aqui, ó. Ou seja, disfunções de escalenos pode já fazer uma compressão no trajeto desse nervo aqui já nessa região cervical, tá? Então o teste de escaleno, o que a gente faz? A gente sente a pulsação radial, tá? Isso vale para todos os 3 testes que eu vou mostrar para vocês. Então a gente sente a pulsação radial. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Então a gente sente a pulsação radial. Percebe o quanto está pulsando aqui no dedo de vocês. E aí o que a gente faz? Solicita ao paciente que faça uma rotação e uma inclinação para o lado oposto, para eu gerar um certo estresse, né, um estiramento do escaleno, que já propicia um pequeno fechamento entre esses escalenos, enquanto você está palpando lá no pulso radial. E o que é o ideal? O que acontece de uma forma geral? Uma pequena redução desse pulso, mas uma pequena, tá? Por quê? Porque o paciente que tem uma interferência grande do escaleno, quando ele faz essa posição, a pulsação diminui muito. Então ele está pulsando naquele ritmo, aí daqui a pouco, quando ele faz a posição, ele começa a ficar assim, ó, muito mais lento. E tem pacientes que começam a relatar até sensação de formigamento já no braço, dormência. Então isso significa um teste positivo para os escalenos. Esse é o teste de Addison. O teste de Eden é o mesmo processo. A gente vai palpar o pulso radial, sentir a pulsação lá no pulso radial. E agora a gente vai fazer uma depressão do ombro, empurrando, né, entre aspas, empurrando a clavícula em relação à primeira costela, reduzindo relativamente esse espaço. Então a pulsação ela pode reduzir, mas ela não pode reduzir de uma forma exacerbada. Se você fez essa compressão e a pulsação diminuiu demais,
é um sinal que esse espaço estava reduzido e você conseguiu reduzir ele ainda mais. Então, é um teste positivo. Então, eu preciso de melhorar essa condição, esse espaço, né, da clavícula com a primeira costela. E o teste de peitoral menor, onde a gente continua com a pulsação do pulso radial e a gente vai manter o braço desse paciente, deixa eu mostrar aqui para vocês, dessa maneira. Eu estou mantendo a pulsação e eu mantenho o braço desse jeito. Porque quando eu faço esse posicionamento, eu coloco o peitoral menor em um processo de estiramento. Então ele comprime de alguma forma essa passagem vascular e neural, todo o plexo braquial, e a pulsação ela é percebida com uma redução abrupta. Ela reduz demais a pulsação. Então é um sinal que o peitoral menor está influenciando também nos sintomas aí. Na verdade é um teste positivo, peitoral menor, e ele está interferindo nessa passagem aí desses nervos, tá? Então tá aí os 3 testes que são específicos aí para esses nervos do membro superior. Beleza. Em relação à variação de cada um deles, o processo acaba sendo parecido em algumas questões. Aqui eu não tenho vídeo dele, tá? Eu vou mostrar depois um vídeo de uma técnica, tá? Lembrando que eu tenho várias formas de testar, várias formas de utilizar técnicas, né, de deslizamento neural. E eu trouxe um vídeo que eu vou mostrar já já aqui para vocês de como que a gente faz. Então, se você que está assistindo a aula aí agora, você já consegue testar isso no paciente amanhã. Você já consegue aplicar também amanhã, tá? Então, olha só. Dessa imagem aqui eu vou descrever para vocês, tá? O que está acontecendo. Mas depois, quando for mostrar o teste, a gente vai conseguir juntar um pouquinho mais essa informação, tá? Olha só. O paciente pode manter a cabeça reta ou inclinar para o lado oposto. Então, se eu quero testar o lado esquerdo, eu vou inclinar a cabeça para o lado direito, tá? O nosso objetivo aqui é a gente criar uma estratégia que me permita deslizar esse nervo, ok? Propiciar o deslizamento desse nervo. Então, deixa eu só abrir aqui. Vocês estão vendo a imagem, pessoal? Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo, né? Agora sim, vocês estão me vendo e vendo a imagem, né? Olha só. Então, o teste do nervo mediano é que a gente consiga promover o deslizamento desse nervo. Então, para isso, eu tenho que criar uma estratégia de colocar um pouco de tensão, né, em algumas estruturas e verificar se ele aceita esse deslizamento quando ele é colocado nessa tensão. Então, o que a gente faz? A gente faz uma depressão desse ombro, tá? Porque isso eu já empurro, eu já crio um certo estiramento nesse plexo. E para testar o nervo mediano, deixa eu só arredar aqui assim para vocês conseguirem visualizar, eu vou fazer uma extensão do punho e eu vou induzir a essa movimentação de esticar o cotovelo. E o ideal é que, mantendo a depressão aqui do ombro e fazendo esse processo, o paciente consiga chegar em finais de amplitude sem sentir nada. Porque tem paciente que vai falar, nossa, eu estou sentindo, tá pegando aqui nesse dedo, ó, dedo médio, que é o trajeto mediano, né? Tem outros pacientes que já vão apresentar formigamento, dormência, etc. E tem pacientes que não, que você vai fazer isso aqui, ó, ele vai chegar lá normal. Então, se ele consegue chegar no final sem perceber nenhum tipo de tensão, nada nesse sentido, significa que esse nervo tem uma boa capacidade de deslizamento. Em contrapartida, se ele para aqui no meio do caminho, parece uma sensação rígida, dura, ou ele apresenta sintomas, né, de características neurais, formigamento, dormência, etc., significa que o trajeto desse nervo está comprometido. Então, como o nervo não consegue esticar, a extensibilidade dele é praticamente nula, quando a gente faz esse movimento e ele não consegue deslizar, ele para e a própria musculatura contrai. Ela segura, porque a ideia dela é o seguinte, não passa daqui não, esse nervo não estica não, então deixa eu segurar aqui para evitar que tenha uma lesão maior do nervo. Por isso que o movimento fica parado, fica comprometido. Então a gente tem exemplos, por exemplo, na parte clínica, um paciente que faz lá, é atleta de crossfit, ele fala, eu faço o movimento do snatch, para quem conhece, um braço eu não consigo esticar, travar ele bem, o outro, ó, ele fica semi-fletido. Eu não consigo esticar ele aqui, ó. Engraçado, eu consegui fazer isso normal. Ou seja, essa posição, né, de manter esse cotovelo, um esticado e outro semi-fletido, pode ser uma dificuldade no deslizamento neural. Então, como ele não está conseguindo deslizar livremente, a musculatura meio que retrai, segura, né, mantém ela um pouquinho mais encolhida, vamos dizer assim, né, sem deslizar tanto,
como forma de proteção. Então, até esse relato que o paciente passa, a gente consegue criar linhas de raciocínio e entender que esse paciente se encaixa num padrão né, de uma interferência do deslizamento neural. Beleza, então esse aqui do mediano. O nervo radial, a gente também faz uma depressão aqui do ombro, e a gente faz numa pega onde ele vai fechar o dedo aqui e os outros dedos desse jeito. E aqui, ó, vou tentar mostrar desse jeito, ele vai fazer uma rotação interna e vai fazer essa movimentação aqui do punho. É isso que está sendo demonstrado na imagem, tá? E mantendo essa posição, a gente faz uma depressão do ombro, e o ideal é que a gente traga aproximadamente até 90 graus de ombro. Então, se ela para no meio do caminho, como eu estou mostrando aqui nessa imagem, e para que eu falo, é de a gente sentir tensão, porque vocês fazendo o teste, vocês vão perceber que ela gera uma tensão, ou o paciente apresentar sintomas de formigamento, dormência, etc., significa uma dificuldade nesse deslizamento do nervo. Agora, se ele consegue chegar até 90 graus, sem sentir nada, o caminho todo livre, beleza. O nervo está deslizando normal, sem problema nenhum. E do nervo ulnar, a gente faz uma depressão do ombro, e eu faço esse movimento de induzir como se a palma da mão fosse tocar aqui no rosto. E o ideal é que ela consiga chegar nesse movimento livre, sem sentir nada. Aqui eu fiz em mim, eu já senti. Aqui, ó, só de eu fazer isso aqui, sem fazer depressão do ombro, eu estou sentindo pegando esses dois dedos, ó. Então, eu estou com uma dificuldade no deslizamento neural, eu aceito alguém aplicar técnica em mim para me ajudar. Tá? Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu estou mesmo, é verdade, mas esse aí é o teste do nervo ulnar, tá? Beleza. Dor referida muscular. Eu não sei se vocês aí já ouviram falar nisso, né, de dor referida muscular, tá? Eu não sei se vocês quiserem se manifestar, vocês já ouviram falar isso, pessoal? Dor referida muscular? Vocês conhecem? Nunca viram? Vou trazer algumas informações aqui, que é o seguinte. Esse é um aplicativo interessantíssimo que chama Trigger Points. Esse aplicativo mostra o que vocês estão vendo aí nessa imagem, tá? Que é o quê? Ele tem imagem do corpo humano e ali a gente consegue clicar no músculo que você quiser e aí aquele músculo mostra os locais de dores referidas. Então, por exemplo, aqui eu estou falando do peitoral menor. Então, trigger points, disfunções a nível muscular do peitoral menor, ele pode apresentar dor referida ao longo de todo esse trajeto. Olha que interessante. Então, saber que o músculo pode apresentar dor referida também se torna muito importante quando a gente vai fazer a nossa avaliação. Porque um paciente que chega com esse tipo de sintoma, o que a gente pensa? Primeiro, ele pensa que está infartando, né? Uma dor no braço, ele fala, ih, dor no braço é coração, eu acho que eu estou infartando. A gente, com mais maldade, a gente pensa em sim uma alteração a nível do coração, pode ser uma dor referida cardíaca, pode ser uma interferência do nervo ulnar, porque ele está pegando aqui, ó, essa parte do trajeto do nervo ulnar até os dois dedos, mas ele também pode ser uma dor referida do peitoral menor, porque ele também pode dar esse tipo de dor referida. Olha aqui o grande dorsal, pegando também ao longo do trajeto do nervo ulnar. Trapézio superior, olha, dores de cabeça. Quantos pacientes chegam ali para a gente com dor de cabeça e às vezes é um espasmo, uma alteração ali do trapézio superior. Olha os locais de dor referida dele. Escaleno, olha o músculozinho pequenininho. Olha o tanto, o local, a extensão que ele pode apresentar. E aí, além de saber esses detalhes ali, né, que o músculo pode apresentar essa dor referida, tem uma abordagem para disfunção muscular que para mim é fundamental, eu não consigo tirar isso da cabeça quando eu vou tratar qualquer tipo de paciente. Que é o seguinte, pessoal, o que é muito comum? O paciente apresentar uma dor num determinado músculo, né? Eu tô com dor no trapézio, eu tô com dor, sei lá, no quadrado lombar, tô com dor na parte muscular que seja, né? E a maioria dos profissionais, o que faz? A gente vai direto no músculo. Vou fazer liberação miofascial, eu vou fazer alguma técnica muscular, eu vou usar, sei lá, qualquer acessório para ajudar a soltar esse músculo. Às vezes o paciente melhora,
porque esse tipo de técnica promove ativação vascular, então eu levo mais nutrientes, eu levo oxigênio, isso ajuda a tirar esse lixo metabólico, levar mais nutrientes e fazer tudo funcionar bem. Beleza, pode ser uma alternativa. Mas e se esse paciente melhorou com o seu atendimento, 1, 2 dias depois ele voltou a ter de novo, ele voltou a ter de novo, ele voltou a ter de novo. Você vai insistir na técnica muscular? Não faz sentido, né? Você vai persistir utilizando a mesma coisa? Então eu falo que a gente tem que seguir uma hierarquia de tratamento quando eu penso na parte muscular. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é mexer em quem manda nesse músculo. E quem manda no músculo é o nervo. Então eu vou dar um exemplo para vocês, para a gente fechar essa linha de raciocínio. Então aqui, ó, eu estou dando exemplo do músculo supraespinhoso, tá? Então ele está marcado aqui o supraespinhoso. Primeira coisa, eu tenho que mexer primeiro em quem inerva esse músculo. Quem inerva esse músculo é o nervo supraescapular. E ele vai sair aqui, ó, tem algumas variações anatômicas, tá? Mas normalmente é o nível de C4, C5, C6. Alguns autores põem só C5, C6, tá? Esse nervo é que vai levar a informação para o supraespinhoso. Ou seja, se eu for tratar o supraespinhoso de qualquer paciente, eu tenho que ir primeiro na cervical, ver se ela está aceitando bem o movimento, fazer os testes de mobilidade. Depois eu preciso de ver o trajeto desse nervo, se tem alguma coisa dificultando a passagem desse nervo. Então, primeira coisa, dá condições desse nervo chegar com qualidade lá no produto final, no caso, o músculo supraespinhoso. Então, primeiro ponto, inervação. Segundo ponto, origem e inserção. Então, se eu estou falando aqui do supraespinhoso, está marcado aqui com a letra 1, com a letra 1 foi boa, né? Com o número 1, ele está aqui, ó, na escápula, e ele vai ter inserções lá no úmero. Então, se esse paciente tem disfunções de movimento, restrições mecânicas no úmero, ou ele tem alguma dificuldade de movimentação na escápula, por algum motivo que seja, esse músculo pode se responder com espasmo. Então, todo músculo ele vai ter um ponto de fixação proximal e um distal, né? Origem e inserção. E se essa peça movimenta pouco, ou se essa peça movimenta pouco, eu preciso de restaurar o movimento entre elas para permitir com que o músculo funcione bem. Então, primeira coisa, inervação, mexer em quem manda o nervo. Depois, aonde esse músculo começa, ele termina. E depois, caso seja necessário, a gente mexe no músculo de fato, tá? E eu vou falar, quando você segue esse caminho de inervação, as peças ósseas onde ele tem a origem e inserção, muito provavelmente você nem precisa de mexer no músculo, tá? Então a gente muda completamente a nossa abordagem, completamente. Porque o que a maioria dos profissionais fazem é atuar diretamente no músculo, né? A gente vai direto lá, mas a gente esquece de atuar nessas questões aqui para cima. Abordagem terapêutica de membros superiores. Então a gente tem os nossos pontos de compressão, os possíveis pontos de compressão e o deslizamento neural. Então o que eu vou trazer aqui para vocês agora é ouro, tá? Eu vou dar mastigadinho para vocês quais são esses pontos de compressão e eu vou dar uma técnica de deslizamento neural que pode ser feita aí para vocês, tá? Então olha só, do nervo mediano. Então tá aqui, ó, a imagem esquemática de todo o trajeto do nervo mediano, mostrado em duas imagens distintas, né? E nesse quadrinho eu coloquei os possíveis pontos de compressão, onde os 3 primeiros a gente falou dos testes, né? O teste de Eden, Addison e Wright, que vai avaliar escaleno, o espaço da primeira costela com a clavícula e peitoral menor. Então são os 3 pontos de compressão que valem para qualquer um dos 3 nervos, tá? Mediano, radial e ulnar. O mediano, ele pode ter uma obstrução no sulco bicipital, na região de pronador redondo, entre o músculo flexor superficial e profundo dos dedos e na região de túnel do carpo, tá? Sulco bicipital, região de pronador redondo, entre os músculos flexor superficial e profundo dos dedos e túnel do carpo, tá? Então, se eu penso em tratar esse nervo, eu tenho que pensar lá na saída dele do pescoço, eu tenho que passar por todos esses pontos de compressão e depois eu faço a mobilização neural, que é o que a gente vai ver agora através desse vídeo. Eu vou abrir uma tela. Técnica de deslizamento para o nervo mediano. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse nervo na posição do teste, que é fazendo a depressão do ombro, estendendo aqui o cotovelo, extensão de punho e dedos. Vamos supor que aqui ela já apresentou o bloqueio. O que a gente vai fazer? Eu preciso de colocar tensão no local
No caso aqui, eu vou fazer extensão do cotovelo e, ao mesmo tempo, tirar a tensão de outro. E eu vou usar o punho para isso. Depois eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar tensão no punho e vou tirar do cotovelo. Então, a gente vai ficar induzindo essa movimentação. Ó. Então, essa daqui é uma das possibilidades da gente gerar um deslizamento do nervo mediano. Lembrando que o ideal é que a gente esteja sempre ali no limite da tensão, sem irritar demais, mas sem afrouxar demais. E se ele for cedendo, a gente vai mantendo o movimento ainda em finais de amplitude, até que a gente consiga depois retestar esse paciente e ver que ele já conseguiu obter melhora, ok? Então, nosso objetivo com esse teste é a gente fazer o deslizamento desse nervo, por isso a gente coloca tensão numa região, tira de outra e vice-versa. Fica fazendo essa jogada para promover esse deslizamento neural. Então, entenderam? Não sei se deu para ficar claro aí para todo mundo. O teste, a gente coloca o máximo de tensão possível e caso a tensão chegou nesse ponto, eu tiro a tensão de um local e coloco em outro. Tiro de um local, coloco em outro. Tiro de um local, coloco em outro. Então, aqui eu estou usando o cotovelo e o punho para fazer esse movimento. Mas eu posso usar o ombro, eu posso usar a cervical, eu posso usar várias outras coisas. Então, esse aqui é um exemplo para vocês. Tá? Beleza. Técnica de... Já do nervo radial, mais uma vez, os 3 pontos de compressão estão aqui. Tá? E outros pontos de compressão é o espaço triangular que a gente chama, que está marcado aqui em vermelho para vocês, ó, que é o espaço formado entre o tríceps, o redondo maior e a una, que está mostrado aqui. Então, ele faz uma compressão, né, nesse trajeto neural, a marcação aqui está no quadrangular. Na verdade, essa marcação é mais embaixo aqui. Ó. Então, entre esses pontos, no supinador, entre o braquiorradial e o braquial, estava saltando ele aqui, e o supinador. Então, são pontos de compressões comuns aí, pensando aí no trajeto do nervo radial. E quando a gente fala da mobilização, seria isso aqui, ó. Técnica de deslizamento do nervo radial. Então, o teste é colocar aqui uma depressão do ombro, rotação interna do punho, com aquela pegada que vocês já conhecem, e induzir ao movimento de abdução. Sentir tensão, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer aquele princípio de colocar tensão de um lado e tirar do outro. Então aqui eu estou no máximo de tensão. Como que eu tiro essa tensão? Fazendo aqui uma abdução de ombro. Depois, se eu coloquei a abdução de ombro, eu tiro no punho. E eu vou ficar fazendo essa movimentação. Né? Então, tiro tensão de um lado e coloco do outro. E eu vou ficar mobilizando, lembrando que o cotovelo tem que estar estendido. Extensão de ombro, mantém o cotovelo estendido, e a gente associa aqui, no caso, o movimento do ombro e do punho. Essa aqui é uma das possibilidades que a gente tem de gerar um deslizamento do nervo radial. Então, mais uma vez, a gente faz o teste colocando o máximo de tensão que ele tolera e depois eu tiro tensão de um lado, coloco do outro. Tiro tensão numa articulação, num segmento, coloco no outro. E do nervo ulnar, tá aqui todo o trajeto dele, tá? E mais uma vez, os 3 principais pontos lá em cima. E no sulco do nervo ulnar, opa, deixa eu voltar. Sulco do nervo ulnar, que é bem nessa transição aqui, ó, que a gente fala do valgo do cotovelo, né? Então, nessa transição mesmo, aqui assim, ó, nessa passagem, nesse sulco aqui do nervo ulnar. Flexor ulnar do carpo e o túnel ulnar, tá? Então, são os pontos de compressão do nervo. E a mobilização neural, que envolve o teste de mobilização. De deslizamento para o nervo ulnar. Então, a gente vai voltar para aquela posição do teste, fazendo a depressão do ombro, mantendo o controle do punho e dos dedos, mantendo eles em extensão. E vamos supor que aqui, ó, ela apresentou sintomas. O que a gente vai ter que fazer? Colocar tensão numa região e tirar em outra. Então, no caso, eu vou usar movimentos do punho e movimentos do ombro, onde eu estou induzindo esse movimento com a minha perna. Então, olha só, posição do teste. Opa, aqui pegou. O que eu faço? Eu tirei a movimentação da perna e coloquei mais no punho. Coloquei tensão na perna, tirei o punho. E a gente vai induzir essa movimentação, esse balanço. Olha.
Lembrando sempre, pessoal, que a gente tem que estar lá no limite da tensão, tá? O movimento não precisa ser amplo, o movimento é curtinho, lá no limite da tensão. E se a gente for percebendo que ele for cedendo, a gente pode induzir um pouquinho mais de movimento, associado com esse balanço de colocar a tensão numa região e tirar a outra, para que a gente consiga promover exatamente aquele movimento do deslizamento neural. Esse é o nosso objetivo. Beleza, acho que deu para ficar claro, né, pessoal? O que é a ideia de colocar tensão no local e tirar ali da outra. Beleza? Então são algumas das possibilidades que a gente tem de promover esse deslizamento neural. E uma coisa que é muito interessante é que quando a gente passa por aqueles pontos de compressão, a gente já libera, com qualquer técnica que você tiver conhecimento aí, já facilita muito esse deslizamento neural. Então se você testar antes, liberar os pontos de compressão e testar depois, vocês já vão ver que a diferença é enorme, é gigantesca. Então por isso que eu falei que aquilo vale ouro, né? A gente saber aqueles pontos e saber intervir sobre eles. E aí, óbvio, a gente faz o deslizamento neural, porque aí já melhora muito, já no primeiro atendimento, muda assim completamente, é interessante demais o resultado. E a gente pode pedir para o paciente fazer exercícios em casa também, e a gente tem algumas opções para isso, né?